História dos Judeus, capítulo 4. Depois de muito tempo dispersos por toda a Europa, um tempo em que marca o avanço do cristianismo em toda a Europa e o avanço do islamismo na região do Oriente Médio. E os judeus continuam sendo agora minoritários e espalhados por toda a Europa. Então, na Palestina, você tem, a partir do século VII da era cristã, os palestinos cada vez mais convertidos ao islamismo. Então são chamados árabes muçulmanos porque professam a religiosidade fundada pelo profeta Muhammad Maomé no século VII. Enquanto isso, em toda a Europa, o domínio dos cristãos. E se torna cada vez mais forte o ódio contra os judeus, tanto destilado pelos árabes muçulmanos, a partir do século VII, quanto aquele destilado pelos cristãos. Por isso que os judeus organizaram no século XIX o movimento sionista. Trata-se de um movimento liderado no início por um austríaco chamado Theodor Herzl, que chegou a fazer um congresso na cidade de Basileia, na Suíça, e nesse congresso ele faz um apelo para que os judeus que têm recursos comecem a comprar propriedades no território palestino, que naquela época já era dominado, já era habitado em toda parte pelos árabes muçulmanos professadores do islamismo. Então você tem aí aos poucos os judeus comprando territórios na Palestina. É claro que depois da Primeira Guerra Mundial a região deixou de ser parte integrante do Império Turco-Otomano, passou a ser uma área de influência da Inglaterra, então isso facilitou a entrada cada vez mais forte de judeus na região. E aí nós temos, na década de 30, no final dela, o início do Holocausto na Europa, um movimento de ódio sistemático aos judeus, cultivado pelo Terceiro Reich, liderado pelo Adolf Hitler. Nesse Holocausto, de uma comunidade de 9 milhões de judeus, 6 milhões morreram. Restaram apenas 3 milhões, muitos dos quais foram para a Palestina, foram povoar a Palestina. E ali nasceu o Estado de Israel. É aí que começa, obviamente, a briga entre árabes e palestinos, entre árabes e judeus. No capítulo 5 em diante, nós vamos falar sobre essa tensão no Oriente Médio. Um abraço para todos.